E eu, Itavuano, tudo bem? Vamos lá? Gente, hoje vamos começar a falar então sobre o sistema reprodutor, que é o último sistema que precisávamos falar, tá? E a gente vai ficar nesse assunto até o final do ano praticamente, porque eu vou falar de outras coisas relacionadas ao sistema reprodutor, como ciclo menstrual, gravidez, infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente pensa em reprodução humana, a gente tem que entender que, para que um novo ser surja, em seres que se produzem de maneira sexuada, é necessária a união de duas células germinativas ou sexuais, que no nosso caso, essas células são o espermatozoide, né, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino. Tudo bem? Lá em 67, o Leeuwenhoek observou pela primeira vez os espermatozoides com auxílio de um microscópio rudimentar e concluiu que essas células estavam diretamente relacionadas à reprodução. Com o avanço da ciência, isso foi confirmado lá no século XIX. E aí vamos começar pelo sistema genital masculino, pelo sistema reprodutor masculino, tá? O sistema reprodutor masculino é composto do escroto e do pênis, né, de maneira externa, são os órgãos que estão externos. Temos os testículos, o epidídimo, os dutos deferentes, a glândula bulbo-uretral, a próstata, as vesículas seminais e a uretra. Eu até botei aqui uma imagem com várias coisas pra gente ver, a gente não vai ver todos esses nomes, tá? Eu vou falar a função dos principais. Mas só pra gente entender, olha aqui, ó. Eu tenho a bexiga, né? Assim, o sistema urinário e o sistema reprodutor masculino, eles estão intrínsecos. A gente já falou da uretra, tá? Então eu tenho aqui, ó, a bexiga. No número 3 aqui eu tenho o pênis, propriamente dito. Tenho no 4 o corpo cavernoso, que é o que está responsável diretamente pela ereção do pênis, né? Isso aqui enche de sangue quando o pênis fica ereto, tá? Eu tenho a glande, que é uma pelinha que vai recobrir, né, a parte de cima da cabeça ali do pênis, tá certo? Eu tenho, deixa eu ver mais o que, ó. A próstata, né, cadê o 12 aqui, ó, próstata, aqui, né, fica bem próximo do canal retal, né, do reto, tudo bem? Eu tenho o testículo, os testículos, né, são dois, que está dentro, né, envolvido pelo saco escrotal e pelo epidídimo, que a gente vai comentar. Então vamos lá. Primeira coisa, olha só. Os testículos, né? Os homens apresentam dois testículos, certo? São glândulas sexuais masculinas. Lembra da aula passada do sistema endócrino? Então isso aqui também é uma glândula, tá? Os testículos fazem o quê? Eles vão produzir os espermatozoides e o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. A testosterona, ela está envolvida, né? Ela tá relacionada com a produção dos espermatozoides, com o aparecimento de características sexuais secundárias masculinas, como engrossamento da voz, o aparecimento de pelos, por exemplo, tá? Isso são coisas como força muscular, né? Que estão diretamente relacionadas com a testosterona, que é produzida aqui nos testículos, tá certo? O testículo, ele é envolto, né? Ele é protegido pela bolsa escrotal, né? Ou pelo saco escrotal, como você quiser chamar. Essa bolsa escrotal é uma circulação pendente da junção entre o períneo e a região abdominal inferior, né? Então o saco escrotal ele fica para fora do corpo do homem, tá certo? A função da bolsa é conter os testículos fora da cavidade do corpo, cuja temperatura ideal é ótima para a manutenção dos espermatozoides. Então é importante, é interessante, né, que a bolsa seja para fora da cavidade do corpo, exatamente para manter uma temperatura diferente do corpo, fazendo com que os espermatozoides fiquem viáveis, tá? Eu também tenho o epidídimo, que... Isso, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, olha o testículo aqui. O epidídimo é essa estrutura em formato de C, que fica envolvendo o testículo, tá? São estruturas com formato de vírgula ou C, que vão envolver os testículos. São formados pela reunião de pequenos tubos testiculares e a função do epidídimo, é exatamente armazenar, amadurecer os espermatozoides, guardar ali dentro os espermatozoides. Então, olha só, no interior dos epidídimos, né, porque eu tenho nos dois testículos, tá? Acabam de amadurecer os espermatozoides. Eles ficam ali por pelo menos 3 dias para receberem a cauda e os nutrientes necessários para eles estarem viáveis, tá certo? Então, apesar dos espermatozoides serem produzidos nos testículos, eles só vão ser armazenados dentro do epidídimo, tá ok?
Agora, existem outras estruturas, como por exemplo, as vesículas seminais, tá? Que elas ficam aqui, ó, bem próximo da bexiga, tá vendo? Dá um zoom aí pra tu ver, a vesícula seminal, bem próximo da bexiga. Elas são pequenos saquinhos que vão conter os espermatozoides maduros também, tá? Situados ali debaixo da bexiga. Além disso, as vesículas seminais, elas fabricam um líquido que é muito importante, um líquido viscoso que vai ajudar na proteção dos espermatozoides, vai ajudar na nutrição dos espermatozoides e vai facilitar o deslocamento. Então é um líquido que vai acabar lubrificando, por exemplo, tá? Essa passagem dos espermatozoides pelo canal uretral, pela uretra. Então o líquido produzido pela vesícula seminal protege, alimenta e facilita o desenvolvimento dos espermatozoides. Já a próstata é uma estrutura única, né? Só tem, né? Os homens só vão apresentar uma próstata. É uma estrutura situada perto da vesícula seminal, aqui também, né? Debaixo da bexiga, tá? No interior da próstata, os canais deferentes desembocam na uretra, tá? A próstata também vai produzir um líquido que protege, alimenta e facilita a mobilidade dos espermatozoides. Então é muito importante a gente avaliar, né, a função tanto da vesícula quanto da próstata, porque vai estar diretamente associado com essa questão da fertilidade, tá? Até porque a gente pode ter muito câncer de próstata, por exemplo, né, uma hiperplasia prostática que a gente chama, tá certo? Então são órgãos aí que produzem líquidos que auxiliam o desenvolvimento, enfim, a proteção dos espermatozoides, tá bom? Já no sistema, então assim, dei um overview geralzão do sistema reprodutor masculino com os principais órgãos, tá certo? Já o sistema reprodutor feminino, gente, ele vai ser composto pela vagina, né, pelos ovários, perdão, pelas tubas uterinas e pelo útero, né, um pouco mais simples, digamos assim, tá? Preste atenção porque a vagina, ele é o canal interno que a gente chama, tá? A parte externa visível do órgão, a parte externa do sistema reprodutor feminino, a gente pode chamar também de vulva, tá bom? A vagina é o canal interno, é o canal vaginal. Então vamos ver aqui, ó. Olha aqui. A vagina é um canal que pode ter de 8 a 10 centímetros de comprimento. Ele é elástico, né? Até porque ele precisa para poder receber o pênis, né? Quando eventualmente houver fecundação. Que vai ligar o colo do útero, né? Essa região aqui do útero, né? O início do útero, pensa nisso, até as genitálias externas, tá? A vagina vai conter os lábios grandes e pequenos de cada lado de sua abertura, né, que é a vulva que a gente chamou. Porém, do lado de dentro, ela tem duas glândulas, que são as glândulas de Bartholin, que vão secretar um muco lubrificante. Então, a vagina ela já possui um lubrificante natural, que vai auxiliar no processo de penetração do pênis na hora lá do ato sexual, tá certo? Além disso, a gente tem os ovários. Os ovários são as gônadas femininas, ou seja, as gônadas masculinas são os testículos, é onde a gente produziu a testosterona. Já as gônadas femininas, onde eu vou produzir os hormônios femininos, que a gente vai falar semana que vem, na aula de ciclo menstrual, já os hormônios femininos são produzidos pelos ovários. Quais são esses hormônios? Estrógeno e a progesterona. Tá? Que a gente vai ter uma aula só disso. Além disso, eu tenho a tuba uterina, tá? Repara que a tuba uterina são são dois dutos, ó, que vão ligar o útero ao ovário, né? Então são dois dutos que unem o ovário ao útero. O seu epitélio de revestimento é formado por células ciliadas, porque a gente vai ver semana que vem, na aula de gravidez, que o espermatozoide, né, ele vai entrar aqui, ó. O espermatozoide ele vem pelo canal vaginal, passa por todo o útero, passa pela tuba uterina e ele vai encontrar o óvulo aqui, nesse 1/3 aqui da tuba uterina, né? Por isso que é importante ter células ciliadas aqui para ajudar a movimentar o embrião, porque a gente sabe que o embrião ele tem que se alojar aqui no útero, não é na tuba uterina, né? Então os batimentos desses cílios microscópicos e os movimentos peristálticos impelem o gameta feminino até o útero, né? Para levar esse cara até o útero, que é onde ele tem que ficar. O útero, então, é um órgão oco, situado na cavidade pélvica, anteriormente à bexiga e posteriormente ao reto, de parede muscular espessa, que é o miométrio, e com formato de pera.
O útero é revestido internamente por um tecido vascularizado, rico em glândulas, que é o endométrio. Então, o endométrio é a camada que reveste, que protege o útero. Tá? Dizer que ele é vascularizado é dizer que ele tem sangue, ele tem muito sangue. Tanto que a gente tem o processo de menstruação, que a gente também vai falar semana que vem na aula de ciclo. Tá? E era isso, gente. A ideia hoje aqui era só a gente conhecer os órgãos reprodutores, tudo bem? Para que na semana que vem a gente possa falar sobre o ciclo menstrual, sobre a gravidez, semana que vem já na aula presencial. Então faz esses exercícios aí para mim, não esquece de tirar uma fotinha, botar lá na plataforma e a gente se vê semana que vem na aula presencial. Tá bom? Um grande beijo, fui!